Fala galera, meu nome é Matheus Teófilo, sou comentarista aqui da Esportes Brasília. Hoje teremos a participação do Bruno Fioroto, que jogou a última temporada aí pelo Universo aqui em Brasília. Então, você que está assistindo já posteriormente aqui essa live pelo YouTube, deixa aí seu like, acompanha a gente, que mais pra frente teremos aí outras participações, outras lives também com jogadores, técnicos, enfim, fica aí ligado que vai ter mais novidade pela frente. Você que está acompanhando aí pode ficar à vontade, manda sua pergunta, fica à vontade para tirar alguma dúvida também em relação ao Bruno Fioroto, beleza? Deixa eu adicionar aqui o Bruno agora. Vamos lá. Conexãozinha aí, vamos ver. Opa! Fala, Matheus. Fala, Bruno. Tudo bem contigo? Boa noite, cara. Tudo bem e você? Boa noite. Tudo bem aí com a família? Todo mundo em quarentena aí tranquilamente? Todo mundo bem, graças a Deus. Tá me vendo bem? Tá me escutando bem? Tá. Aqui tá tranquilo. Aí também tá bom pra você? Tá ótimo, garoto. Oh, maravilha. Então, primeiramente, obrigado por você estar aqui topando esse tempinho aqui com a gente. A gente sabe que ainda mesmo em quarentena acaba que a vida às vezes fica um pouco corrida, né? Então, obrigado aí pela sua participação. Tranquilo, cara. Eu agradeço o convite. Queria começar aqui nosso papo, querendo saber o que você está fazendo nessa quarentena aí, tá aproveitando para dar uma descansada. A gente sabe que a rotina de atleta nem dá para às vezes para superar a lesão, né? Tem que sempre uma por cima da outra ali. Queria saber se você tá dando uma aproveitada aí nesse tempinho um pouquinho parado. Matheus, eu nunca achei que ficar de quarentena fizesse tanta coisa que eu tô fazendo, cara. Tô dando mais trabalho agora que quando eu tava em atividade, né? Tá bem corrido, cara. Eu tenho feito um pouco de tudo. Eu tenho uma escolinha de basquete com meu amigo também, o Dedé Stefanelli. A gente tem trabalhado muito para tentar suprir, né, esse momento que não está podendo abrir a escola, não estamos podendo dar aula para os alunos presencial, né? Então a gente está tentando fazer algumas atividades online, umas aulas online que está consumindo bastante tempo. Eu tenho uma filha também que já está no colégio, então não está tendo aula presencial, está tendo aula online. Então a gente sabe o tanto que é difícil com criança, ficar na frente do computador, ter paciência, né? Não é uma coisa que a gente tem formação, experiência para isso, é mais de pai mesmo. Então a gente fica ali tentando, já consome bastante tempo. Tenho ajudado minha esposa, que também está com uma neném pequena de 5 meses, então também consome um tempo. Aí faço faculdade, tenho estudado, tenho mantido a forma física, treinando também um pouco. Cara, resumindo assim, tá bem puxado, o dia tá voando, o tempo tá passando muito rápido. Eita, rapaz, e como é que é a sua escolinha aí? Já aproveita, vamos fazer um merchan assim também, né? Fala aí como é que é essa escolinha, Olá. tem até... Cara, a escolinha, o Instagram dela é o One Basketball, né? Ela tem acho, licenciamento da NBA Basketball School, que é uma metodologia da NBA, né? Que está implantando nas escolinhas de basquete. São hoje mais de 130 unidades no Brasil todo que tem essa metodologia da NBA. É bem legal e é o esporte dentro da escola, né? Então são várias escolas que têm essa parceria. A nossa empresa One leva a metodologia NBA para dentro do colégio de 6 a 17 anos de idade, a criançada entra e faz o basquete ali, sem ser de forma competitiva, não tem campeonato ainda, mas é uma forma de se divertir e praticar esporte, aprender. É bem bacana, vale a pena quem não conhece ir atrás para conhecer, porque é bem legal, pode seguir o Instagram. E agora, até fazendo o merchan, amanhã a gente vai começar com aulas online mesmo. A gente já está fazendo as aulas de uma forma de experiência, se adaptando ao momento, e agora a gente já fez uma capacitação e estamos prontos para amanhã iniciar essas aulas online pelo Brasil inteiro. Aí já temos bastante pessoas inscritas aí em todo lugar do Brasil. Ah, coisa boa. E queria saber de você aqui, aproveitando esse papo aí sobre basquete, você veio jogar numa cidade que tem muita tradição no basquete, né? Tivemos grandes times aqui ao longo do NBB, somos o segundo maior campeão apenas atrás do Flamengo. Queria saber como é que foi esse convite aí para vir jogar logo num time onde teve tantos craques assim, né? Como é que foi essa recepção aí do convite? Cara, Brasília é um clube com muita tradição, né? E às vezes até uma coisa que eu brinco com o pessoal, porque às vezes fala dos clubes de futebol, né? Vasco, Corinthians, fala o time de camisa. Fala, não, time de camisa do futebol muito forte, mas no basquete, por exemplo, Brasília é um time com mais camisa até às vezes do que alguns times, né? Porque tem muita tradição, muito forte. Eu sempre duelei grandes duelos contra Brasília, quando eu jogava na época do Pinheiros, duas semifinais de NBB contra Brasília. Perdemos, né, na época do Pinheiros. Depois eu duelei contra a Brasília numa final de Liga das Américas, onde o Pinheiros levou a melhor e foi campeão. Então, assim, já conheço muito bem Brasília, além de conhecer a história, conheço muito meus jogadores, né, que
passaram por aqui, que jogam aqui. E eu também sabia que era uma reconstrução, né? Que Brasília vivia um momento difícil, que a gente perdeu, acabou o time, e aí voltou, né? E, cara, quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz, muito honrado. Eu tinha outras possibilidades, mas acho que eu nem pensei, até por ser muito próximo do Nezinho, do Arthur, sabia do que podia esperar do time aqui, né? Eu acho, né, que o time tem muito potencial, muitos garotos bons, e que a gente faria um grande campeonato, principalmente na reta final do playoff, né? Então o convite quando veio fiquei muito feliz. Na época que eu até era o André Germano, quando eu cheguei o treinador, né? Depois houve a troca e ficou o Ricardo, mas também que eu estava adaptado com ele ali, que ele era assistente técnico. Então assim, foi uma honra mesmo ter esse convite de Brasília e ter podido jogar essa temporada aqui. Rapaz, eu acho que todo mundo aí que acompanhou minimamente o universo essa temporada percebeu que a gente sofreu muito com a questão das lesões, né? O elenco já enxuto, teve também vários problemas de lesão. Como é que acabou influenciando vocês que não estavam necessariamente lesionados, mas assim, em questão de cansaço, a fadiga ali de sequência de jogos e ter que jogar mais tempo porque o banco às vezes não estava tão completo como deveria estar? Cara, eu acho que a lesão ela atrapalha, não tem como negar, né? Ainda mais um elenco enxuto como era o nosso, e nós não temos aqui uma categoria de base, né? Vamos dizer, um juvenil, um cadete, né? O sub-16, 17, que hoje é assim. Até mesmo porque a maior dificuldade nossa foram os treinamentos, né? Por muitas vezes a gente treinou sem 10 pessoas no elenco, né? Que são 5 de cada lado, né? Então a gente às vezes treinou com 8, fazia 4 contra 4, véspera de jogo. Não podia jogar a quadra inteira porque não tinha 10 jogadores, né? Então tinha que diminuir o tempo de treinamento para também não desgastar no treino porque são poucos jogadores. Então assim, acabou que perdeu muito jogador na mesma posição, então teve que rolar uma adaptação, né? Por exemplo, o Rafa, que jogava, estava muito bem de 4, teve que ir para jogar de lateral. Então, assim, a lesão atrapalhou a gente mais do que no sentido da lesão em si, né, que prejudica muito o atleta individual. O time foi prejudicado nesse sentido, nos treinamentos, no dia a dia, assim, foi bem, bem complicado mesmo. Deixa eu só aproveitar aqui a audiência, que tem uns amigos entrando aqui, o Rodrigo, que joga lá no À Corinthians vontade. Futebol, Felipe Ribeiro, que é o capitão do Ceará, lá um parceirão meu também, escreveu que me ama aqui. Um abraço a todo mundo que está acompanhando a gente aí. Lembrando que se alguém tiver alguma pergunta aí pro Bruno Fioroto, fica à vontade aí para mandar. Assim que possível a gente manda pro Bruno, beleza? Você falou, Fioroto, aí também questão do Nezinho, do Arthur, tiveram grande influência aí para você vir para cá. Então já vou começar com uma pergunta aqui um pouco mais elaborada, que é em relação aos jogadores que você enfrentou. Qual que você achou mais difícil ali? Qual que você olhou assim e considerou o mais difícil, o oponente mais difícil na sua carreira até aqui? Na carreira toda, não essa temporada, né? Carreira toda. Você sabe que alguns são difíceis porque a gente enfrenta poucas vezes, né? Quando você vai para uma seleção brasileira, você acaba jogando contra um adversário que você joga uma vez, 2 vezes na carreira, né? Não quer dizer que ele é melhor que outros, é que você, quando joga muito tempo contra o mesmo adversário, você se acostuma com as bolas fortes dele, com os movimentos fortes dele, então, teoricamente, parece ser mais fácil, mas é pela quantidade de jogos que você faz, né? Eu também tive uma passagem pela Europa, né, onde eu joguei uma temporada também, que ali enfrentei muitos jogadores que hoje, alguns até já passaram pela NBA, hoje jogam no Real Madrid, jogam em times grandes assim da CB, também eu podia considerar, mas assim, como poucas pessoas conhecem, eu joguei pouco tempo, eu vou citar alguém aqui do nosso basquete, do NBB. E, cara, uma coisa que mudou um pouco na minha posição, né, que é de pivôzão, são os pivôs que abertos, né? Antigamente os pivôs eram mais de força, mais Shaquille O'Neal, né? Debaixo da cesta, jogava de costa e tal, então é uma dificuldade grande, assim. Uma coisa que quando foi mudando, os pivôs foram abrindo e arremessando de 3, isso é uma dificuldade para marcar, né? Quem tem essa característica mais pesada, com menos mobilidade, igual eu tenho, fica mais difícil. Então tem alguns pivôs assim dessa característica, assim, se eu pudesse citar um, assim, eu acho que o próprio Rafael Hastheimer de Franca, quando chegou no Brasil, arremessando de fora, ninguém esperava isso, né? Então até essa adaptação que eu te falei agora, foi um cara que eu considero que foi difícil de acostumar, hoje já é um pouco mais tranquilo, né? Não que seja fácil. Rafael Acostumado, Mineiro, né? exatamente. O Rafael Mineiro, o JP Batista, que já é dessa característica mais pesadão, também é um pivô muito pesado, muito técnico, né? Que tem muita eficiência, muito difícil de marcar. Acho que eu ficaria com esses 3 assim para citar. E em relação ao que você jogou no mesmo time ali, tem algum que você destaca, que você fala assim, que foi uma honra ter... Óbvio que você jogou com vários craques aí ao longo da carreira, mas consegue elencar um ali que você bota acima dos outros? Cara, teve um time meu no Pinheiros que eu joguei, que era os 4 pivôs do time, era eu, o Rafael Mineiro, o Olivinha e o Morro. Esse ano aí era muito mais difícil treinar do que jogar, cara, porque eram caras com muita qualidade, muitos pivôs bons. Então, assim, se fosse. Tem outros, né? Eu joguei o Guilherme Teichmann e Limeira também, que também mas é outra característica, né? O Gui já não é tão
agressivo à cesta, né? Mas é difícil a defesa dele é muito boa, os passes dele, assim, eu não me vem todo mundo na cabeça, mas eu acho que eu estaria esse time do Pinheiros aí com o Olivinha, Mineiro ali, o treinamento foi muito difícil, era muito gostoso esse duelo do dia a dia com eles. E como é que era disputar a posição nesse time aí? Era motivação a toda hora, sabendo que tinha que dar 100% no treino e ainda mais no jogo para conseguir mais minutos em quadra ali? É o que você falou, cara. Tá todo dia firme. Inclusive, foi esse time que a gente perdeu no quinto jogo para Brasília semifinal, né? Que depois Brasília foi campeão contra São José. Foi um ano assim incrível. A gente chegou em todas as finais e na semifinal do NBB no último jogo. E é o que você falou, cara. Se você perdesse a posição ali, você podia demorar 3, 4 jogos para jogar de novo, né? Porque se o outro cara fizesse titular e entrasse bem. Mas o Cláudio Mortari foi o nosso treinador na época e ele é um cara muito bom para administrar a égua, administrar o grupo, administrar essa coisa assim de um time mais recheado, né? E ele foi muito bem, o nosso time, todo mundo era muito, muito legal, assim, o ambiente, né, o dia a dia, e foi um time muito vencedor, né? Claro que as vitórias facilitam o trabalho, né? Então foi bem legal mas é o que você falou, o dia a dia era bem competitivo mesmo. Aproveitar que já mandaram uma pergunta aqui, perguntando aqui qual a diferença do basquete da Espanha, na época que você jogou lá, para o Brasil, na época que você voltou? Tinha muita diferença? Como é que foi essa questão aí de adaptar? O Matheus, você sabia, um abraço para ele. Ele participou comigo do resenha que eu faço aqui, depois eu vou entrar também na minha live aqui. Então, que o Luiz tá aí, Moto Cacau, assistente técnico lá do Ceará, um parceiraço meu, falou que eu sou o melhor pivô da NBB. Cacau, não vai mentir ao vivo aqui pros caras, pô. Cara, respondendo a pergunta, assim, quando eu fui pra Espanha, você lembra recentemente assim, há 10 anos atrás, mudou, né? Aumentou a distância da linha de 3 e o garrafão ficou nessa posição que é hoje, né? Antigamente ele era em outro formato e a linha de 3 era um pouco mais próxima. Quando eu estava jogando no Brasil, era desse formato a regra mesmo, né? E quando eu fui para a Espanha, foi o primeiro ano que mudou a regra da linha de 3 e do garrafão e tal. Então já rolou, além de rolar uma adaptação no basquete internacional, com outra característica, com outras formas de jogar e de treinar, tinha essa da linha de 3, né? Por exemplo, que eu arremessava da cabeça do garrafão, era 3 pontos. E ali já ficou tendo que dar uns 2 passos para trás para arremessar de 3, né? Então praticamente ali, quando eu cheguei na Espanha, eu já não arremessava mais de 3. E uma coisa que aqui no Brasil demorou um pouquinho mais para chegar, que é esse negócio do pivô aberto, de jogar aberto, lá na Espanha já tinham muitos jogadores nessa posição, já jogavam aberto. Então a maior diferença que eu senti foi isso. Quando eu fui para a Espanha, praticamente todos os pivôs arremessavam. Eu tive que me adaptar a isso. E quando eu voltei para o Brasil, não era todos que arremessavam. Então você jogava taticamente muito assim, defende esse pivô dentro, não precisa sair no chute, ajuda mais. Esse cara vamos passar por trás que ele não arremessa. Então e lá na Espanha não, eu tive que me acostumar com isso. Então a maior diferença que eu senti foi isso, de pivôs mais arremessadores e aqui nem tanto arremessadores assim. Mas o resto do jogo, treinamento foi um pouco diferente também, mas o do jogo em si mesmo, eu acho que não teve muita adaptação não. Uma dúvida que eu tenho aqui, Feroto, a gente sabe que muito jogador de basquete, quando ele consegue chegar aí na elite do basquete do seu país, né? Muitos costumam ter uma certa vaidade ali, saber quantos pontos costumam marcar por jogo, quantos minutos. Você é do tipo que acompanha ali fielmente sua pontuação, seu número de rebote, assistências, ou você é daquele que vai jogando e se bater algum recorde, tá tranquilo e vida que segue? Cara, é engraçado isso daí, é uma coisa que mudou muito com o tempo. Eu nunca me importei com isso. Sendo bem sincero, assim, eu nunca. Eu sempre falo até isso em exemplo, às vezes eu dou palestra, assim, me convidam, né, para conversar com a garotada, times menores, e eu falo, cara, eu nunca fui o cestinha do time, o reboteiro, o melhor jogador do time, mas eu sempre tive times que chegaram, que ganharam, e por isso eu sempre fui recompensado. Tive meu espaço na seleção brasileira, fiz bons contratos, tive a oportunidade de jogar o All-Star Game, e nunca sendo nenhum destaque desses que eu citei, né. Eu acho que quando você faz a coisa natural, acaba acontecendo essas coisas, né? E o seu jogo aparece muito mais. Óbvio que quando você joga em times grandes, com jogadores, com time bons, com jogadores bons, isso se distribui. E é normal você ter menos tempo em quadra e menos ponto. A sua função é outra. Eu vou jogar um exemplo. Eu não vou jogar com um time que tem o Nezinho e o Arthur e vou querer ser o cestinha do time. Alguma coisa vai estar errada, entendeu? Para isso acontecer, eu vou ter que forçar a bola, eu vou ter que sair da característica do time, e isso consecutivamente não vai ser bom para o time. Eu posso até ser o cestinha no campeonato, mas o time não vai chegar e não vai brigar. Então eu nunca tive isso. Só que uma coisa que eu até falei que eu acho engraçado, porque a gente vê hoje recentemente muito mais assim estatística, muito mais informação, muito mais tudo, e a gente vê muito destaques individuais por causa dessa estatística, né? Às vezes a pessoa nem assiste o jogo, ela entra no site e fala destaque do jogo,
Bruno Fiorotto com 20 pontos. Mas eu joguei super mal, forcei o jogo, fiz meu time perder por isso, mas ninguém vê, né? E a gente vê uma geração que vem vindo que às vezes se apega muito nisso para poder ser o destaque, para poder estar na foto que aparece do cestinhas e não sei o quê. Mas eu acho que isso no decorrer, ao longo, num total, não chega a lugar nenhum. O time não tiver em primeiro lugar vencendo, chegando em finais, você não vai conseguir ter sucesso na carreira. Então eu nunca fui um cara assim e não vai ser agora no final da carreira que eu vou mudar essa característica, né? Apesar de não acompanhar, você tem alguma ideia de qual foi o jogo que você mais marcou ponto no NBB? Contra qual adversário? Qual ano? Você faz alguma ideia disso? Isso eu sei, porque eu já dei algumas entrevistas e o pessoal fala, né, que foi um jogo no Pinheiros, eu não lembro o ano, mas foi contra a Joinville, que foi meu recorde de pontos e tal. E eu sei que foi esse jogo contra a Joinville, e acho que foi 25 pontos, uma coisa assim. Também que nem é muito se você for ver, né? Tem jogador aí que faz 40, 50 pontos. Mas foi um jogo, eu me lembro bem assim, que era um time com Marquinhos, Chamel, né? Então não tinha como num ano desse também o seu cestinha, né? Mas foi um jogo assim que eu joguei muito bem, sobrou mais bola, né? Acho que o time de Joinville optou por dobrar no Chamel, no Marquinhos, e acabou sobrando os pivôs, e eu fui feliz na conclusão. Só para então matar um pouco a curiosidade de quem escutou aí, foram 28 pontos e É 15 isso aí. rebotes. O seu recorde de pontos e de rebotes na mesma partida foi os dois contra o Joinville no ano de 2010. Você viu? Um jogo salvou a carreira. E eu tava vendo aqui também, você falou aí da facilidade de achar estatística hoje em dia, né? O próprio NBB disponibiliza com muita fidelidade ali o que acontece, eles atualizam bem o site até ao longo do jogo. E eu fui olhar ali as suas médias, eu achei interessante porque a sua média na carreira foi muito próxima do que você teve nessa última temporada. Na sua carreira foram 7,4 pontos por jogo, 5,2 rebotes e 1,4 assistências. Já na última temporada foi 7,1 pontos, 5,5 rebotes e 1,6 assistências. Então acho que você acha que isso pode indicar alguma coisa que manteve ali o nível? Você consegue tirar alguma informação Cara, disso? como eu falo aí pra você e eu vou provar pra você agora isso, as estatísticas elas são enganosas, né? Porque vou te dar um exemplo. Eu joguei 4 NBBs, teve um NBB que eu joguei eu acho que 6 jogos, porque eu me lesionei e voltei só no playoff em Rio Claro, vindo do banco e jogando 3, 4 minutos. Então óbvio que eu fiz acho que 2 pontos, a sua média vai lá pra baixo, entendeu? Isso é Teve um verdade. outro NBB que eu joguei 10 jogos e me lesionei. Eu infelizmente, pra quem não sabe, eu tenho 4 lesões de joelho, né? De cirurgia, e cada lesão eu fiquei pelo menos 6 meses parado. Então, muitas delas eu me machuquei no meio do campeonato, eu perdi todo o final do campeonato, e quando eu voltei, também estava no meio do campeonato, você demora 1, 2 meses ali para entrar em ritmo, em jogar, e às vezes são jogos que o treinador te coloca 5, 10 minutos para ganhar ritmo e sai. Você às vezes nem pega na bola. Então, assim, na sua média, na carreira, no ano, isso para uma pessoa que não é no meu caso, acaba sendo um pouco falso, vamos dizer assim, né? Uhum. Porque você, que nem eu falei, como é que eu jogo 6 jogos e eu faço 1 ponto, conta que eu joguei mais um NBB e a média de minutos e de pontos tudo abaixa, cai muito, né? Mas assim, cara, os números estão aí, não tem como negar, né? Que é isso, eu acho que não é uma média ruim dentro da minha função e da minha característica, mas eu não viso isso, cara. Esse ano eu fiquei muito mais frustrado por a gente não ter conseguido a vaga no playoff do que por números e pontos, ou ficar feliz porque eu mantive uma média, né? Então, vou aproveitar esse assunto logo, já que você, esquecendo um pouquinho as estatísticas, queria saber duas coisas de você aí que você falou. Primeiro, a sua avaliação pessoal sobre como foi a sua temporada, essa última temporada pelo Universo, e queria também saber se ali no elenco, a gente sabe que a temporada do NBB acabou um pouco mais cedo por causa da pandemia, infelizmente. A princípio só tinham antecipado os playoffs, mas acabou que cancelou de vez. Eu queria saber de vocês se dentro do elenco também tinha ainda, antes da pandemia, a esperança de conseguir uma vaga nos playoffs, já que ainda era possível, tinha 3 jogos em casa. Eu vou te falar, o Paulo Prestes tá aí, cara. Tua live tá pesada, hein? Esse cara é monstro, pivôzão aí. Hoje ele é treinador lá na Alemanha. Um abraço, Paulão. Cara, é o seguinte, Matheus. Primeiro eu vou responder do elenco, né? O que você falou. Claro que a gente tinha esperança, porque a gente estava acho que um jogo atrás de Bauru, né, em resultado, e a gente já comparava as tabelas, e Bauru tinha uma tabela muito mais difícil, dura que a nossa. A nossa tabela, não que fosse fácil, mas a gente tinha jogos em casa, né? A gente ia receber Ceará, Minas e algum outro jogo que eu não me recordo agora mais a tabela, mas a gente recebia 3 jogos em casa e um fora. E assim, a gente achava que era muito mais tranquilo o nosso caminho do que de Bauru. Bauru tinha Franca fora, Flamengo fora, se eu não me engano. Eles tinham os confrontos mais difíceis. Então a gente tinha esperança, inclusive a gente achava que podia beliscar um jogo lá em São Paulo quando a gente foi, né?
Mas acabou que não tendo o campeonato, e aí quando decidiu já por encerrar, mesmo que prosseguisse o campeonato, essa esperança, né, acabou, mas a gente ainda ia lutar muito por isso, e a gente tinha sim esperança. Aí avaliando a temporada, cara, é uma temporada que foi, individualmente, né, você perguntou de mim, foi uma temporada que eu me cuidei muito na pré-temporada, porque eu até tive convites para jogar em alguns clubes em São Paulo, e eu optei também em não jogar, para não ter que jogar contra o Paulista, para eu poder me dedicar mais na parte física, me cuidar mais, e chegar mais pronto para o NBB. Eu queria jogar o NBB bem, tirar um pouco esse rótulo de lesão, né? Porque dessas 4 lesões que eu comentei que eu tive, as últimas 3 foram num prazo de 4, 5 anos, né? Então, bem ou mal, isso te rotula, assim. E eu sei que muitos times tinham até receio disso, o Brasília também teve, não teve. Sempre me perguntou como é que você tá, tive que fazer uma bateria de exame, provar que eu estava bem fisicamente primeiro, clinicamente, para poder acertar o contrato, né? Então foi até uma coisa nova na minha carreira, eu nunca tinha passado por isso, mas tirei de letra porque eu sabia da minha capacidade, jamais estaria indo para algum time para enrolar ou para enganar, né? E assim, individualmente falando, eu achei que foi uma temporada boa, mas frustrante, né? Porque eu esperava mais, mas como você disse, as lesões atrapalharam muito a gente. Eu acho que nós tínhamos um time muito cascudo, cara, que no playoff nosso time ia mostrar para que veio, sabe? Um time que tem Nezinho, que tem o Arthur, que tinha eu ali, caras experientes assim para jogar playoff, e a garotada vindo voando, sabe? O Gui Santos vem fazendo uma baita temporada, o Pedro, o Pedrinho Rava, o Rafa Moreira, o Ronald, o Marcelão, assim, o nosso time era muito um time que ia ter uma mescla muito boa. Eu acho que no playoff, com a nossa experiência, a gente poder dosar isso daí com os meninos, eu acho que seria muito um time bem duro, bem cascudo de playoff para ser batido não tão facilmente como pode ser que alguns esperavam, né? Ainda mais um playoff melhor de 3, como era o primeiro. Eu já tive essa experiência no Ceará. Fomos 12º, pegamos o Paulistano em quinto, atual campeão, e eliminamos eles. Então eu achava isso muito possível nesse time de Brasília, eu fazia essa leitura. Mas infelizmente acabou antes do campeonato e a gente não pôde cumprir esses objetivos, né? É complicado. Deixa eu ver aqui. Perguntar aqui, aproveitar a pergunta então que já mandaram aqui. O Fraga mandou aqui. Fioroto, como você vê as categorias de base do basquete brasileiro? Além de investimento, o que mais... Opa, calma aí que eu apertei errado aqui. O que mais que precisa ser alterado para lapidar craques aqui que a gente poderia lapidar? Cara, a categoria de base, assim, é duro eu opinar porque eu não sou um estudioso, assim, não vou em treino, não acompanho os clubes, né? Tipo, eu falo o que eu vejo mais da minha época, comparo, assim, um pouco com o pessoal que eu converso. Mas, assim, fora do eixo Rio também não incluso, cara. Fora de São Paulo, eu não vejo muita categoria de base, assim, sendo explorada, sabe? A gente vê que às vezes monta ali no Rio de Janeiro, eu passei no Vasco, tem ali o Sub-14, 15, 16, mas acho que num nível muito abaixo do que é em São Paulo. Aqui em Brasília tem algumas escolinhas que fazem um trabalho bem legal que eu pude ver, mas assim, não tem jogando campeonatos assim, né? Como eu posso dizer, relevantes, né? Assim, então acaba ficando um pouco decadente a categoria de base, né? E quanto mais clubes tem categoria de base, mais revelam os jogadores, mais os meninos ficam prontos, né? Então a gente acaba vendo que tá poucos jogadores surgindo assim na nova geração pela falta de clubes, né? Alguns clubes de camisa surgiram para o basquete profissional, que eu acho muito legal, mas você vê que montaram o time para jogar o campeonato profissional, porque não tem uma base antes de se monta, né? Antigamente São Paulo na minha época tinha muito time que tinha categoria interior, né? Time de interior que eu joguei em Limeira, Rio Claro tem todas as categorias, até o adulto, né? Então os meninos se formam ali dentro e chegam no adulto, né? Eu não vejo muito isso assim fora de São Paulo. Então acho que isso que teria que melhorar. Mas o principal, assim, para a base dar uma estourada, molecada, é o esporte dentro dos colégios, né, cara? A gente sabe o tanto de criança, de molecada boa que tem nos colégios, que às vezes não tem oportunidade de conhecer o esporte, de praticar, de ver. Se tivesse todos os esportes ali dentro do colégio para as crianças escolher, os próprios professores com os olhos mais clínicos, observar a característica, o biotipo que o garoto se encaixa, poderiam ter mais oportunidades de surgir novos talentos e melhorar a nossa base, né? E em relação aí à garotada que consegue chegar já no NBB, por exemplo, a gente comentou sobre a questão da linha de 3 pontos, né? Hoje em dia o jogo está muito mais aberto, como você bem pontuou, a gente vê na NBA ali a mania de chute de 3 agora é muito mais frequente, a gente vê pivô chutando de 3 o tempo todo. Queria saber de você aí como é que está sendo encarar essa mudança, você pegando essa transição aqui no Brasil, como é que está sendo essa experiência? Cara, é o que você falou, é um momento de transição, mas acho que já vem nos últimos 3, 4 anos, já vem mudando isso. Eu sempre falo que o basquete se espelha muito na NBA, né? A NBA é referência para todo mundo, né? Então, quando você tem uma geração de Shaquille O'Neal, de Tim Duncan, David Robinson, todo mundo busca esse jogador, todo mundo quer aquele pivôzão pesado, até para parar o cara e poder jogar de igual para igual, né? E aí as outras ligas se espelham nisso.
Quando você tem um time como o Golden State Warriors, que vem ganhando, com todo mundo arremessando de 3, com o Draymond Green de 5, que pega o rebote, leva a bola, arremessa de 3, passa, faz de tudo um pouco, né? Marca desde o armador até o pivô. Então todos os times também buscam isso, né? O que é natural, né? Então o meu jogo teve que ser adaptado. Eu acho que você consegue jogar ainda sem arremessar, você não tem que arremessar. Até porque muita gente arremessa e não faz, né? O mais importante é fazer do que arremessar. Mas eu adaptei meu jogo a outras características, até também em função das minhas lesões que eu tive. Então eu tive que melhorar meu passe, melhorar meu bloqueio, para poder me adaptar a esse jogo mais moderno, vamos dizer assim, né? Eu acho que os pivôs mais pesados hoje em dia, eles têm um espaço um pouco menor no time, sabe? Você não consegue jogar 40 minutos mais daquele jeito, receber a bola de costa, carregar outro time com falta. Mas pontualmente você consegue encaixar esse pivô para jogar ali 15 minutos, 20 minutos e poder castigar o outro time no poste baixo, num rebote ofensivo, de alguma forma assim. Você falou aí, já citou vários nomes, né, de craques aí da NBA. Então, mudando um pouquinho o papo aqui para a NBA, queria saber de você, se você primeiro se você tem algum time, você torce para algum time ali da NBA, se acompanha com mais fidelidade ali? Cara, eu gostava muito do. Eu não torço, assim, não sou um cara que liga e fica assim, mas eu assisto bastante jogos, principalmente na época de playoff. Eu tenho uma afinidade muito com o San Antonio Spurs, porque eu gostava muito do Tim Duncan, depois o Thiago Splitter foi para lá, né, que é um brasileiro, estava torcendo, eu gostava muito do Ginobili. Eu gosto um pouco da filosofia do Greg Popovich, assim, do jeito de jogar, mais europeu, menos um contra um, assim, né, que foram os anos que eles ganharam. Eu gostava de assistir, assim, bastante, acho ele um baita treinador. Mas eu gosto muito dos jogadores também, sabe? Então eu assisto o jogo por causa do LeBron James, pelo Kevin Durant, sabe? Entre outros, assim. Então eu acabo assistindo muito o jogo. Mas assim, eu tenho uma simpatia um pouquinho maior pelo San Antonio Spurs. E assim, tirando então, vamos tirar já que você tem a afinidade aí pelo San Antonio Spurs, vamos tirar já o trio do San Antonio Spurs. E tem algum ali craque que você admira bastante ali, principalmente da galera mais antiga, década de 70, 80, 90? Do San Antonio? Vamos tirar por enquanto o San Antonio, vamos falar um pouquinho mais da Dos mais NBA antigos. primeiro. Cara, eu gosto muito do Kevin Garnett, que é ali época de 90, eu acho, né? Já o Kevin Garnett eu gosto muito dele, que são jogadores que eram na minha posição, assim, né? Kevin Garnett eu gosto muito. Shaquille O'Neal não tem como um pivô que da minha geração não falar que não gostou do Shaquille O'Neal, porque o cara era um monstro, né? Um cara mudou as regras da NBA por causa dele, né? Ah, cara, eu gostava muito dos caras técnicos também, Hakeem Olajuwon, assim, que, pô, o cara era um pivôzão dominante, tecnicamente, muito bom, né? Acho que esses daí são, assim, as referências que eu tive mais de moleque, assim, de acompanhar. Fora, claro, né, Michael Jordan, esses jogadores, assim, acima da média. A gente vê muito criança quando começa a praticar ali, seja futebol, seja basquete, muita criança costuma escolher um jogador ali para tentar imitar nas coisas que faz. Você tinha algum jogador ali, você fala muito do Shaquille O'Neal, tivemos vários monstros ali de pivô, né? Mas teve um ali que você realmente quis se inspirar no estilo de jogo, no estilo de batalhar ali pelo rebote, quem sabe? Cara, eu comecei a jogar basquete um pouco tarde na minha carreira, né? Eu comecei a jogar com 16 para 17 anos. Então, eu de moleque, eu era esse cara do futebol que você falou aí. Eu gostava de imitar os caras do futebol, né? E eu jogava só futebol, jogava muita bola, mas sempre fui grandão, né? Alto, todo mundo falava. Então, eu fui pro basquete com 16 para 17 anos. E naquela época também não se tinha tanta informação, né? Não tinha o YouTube, não tinha internet. Você assistia um jogo ou outro na Bandeirantes, ali nos playoffs, era horário tarde também. Depois que eu fui conhecendo, assistindo mais fitas, assim, então assim, eu não tive esse cara, assim, de menino, sabe, assim, de me inspirar, de ter, assim, mas depois que eu cresci, eu acho que foi mais esses daí que eu te falei mesmo, assim, né, falando da NBA, né. E você falou que começou um pouco tarde, agora a pergunta então, por que acabou saindo do futebol ali para o basquete? Como é que foi essa transição? Cara, eu acho que todo garoto, né, joga futebol, com maioria, vamos dizer assim. Eu sempre joguei bola, sempre fui apaixonado por futebol, de levar a bola pro colégio, no intervalo jogar bola, sair jogar, jogava muito futebol. Meu pai também gosta, então eu acompanhava ele nos jogos dos mais velhos, né? Assim, eu era garoto, ia com meu pai, no intervalo brincava ali um pouquinho. Eu sempre gostei muito de futebol, jogava muito futebol, só que nos meus 13, 14 anos eu dei esse estirão, né? E acabei que eu fiquei muito. Eu era muito bom de futebol, mas eu fiquei muito mole, né? Eu fiquei muito molão, devagar, aquele famoso grandão bobão, né? Que todo mundo passa ali. E acabei que aí todo mundo começava a falar, cara, vai pro basquete, vai pro vôlei, mas eu nunca jogava, nunca tinha nada assim, né? Não tinha muita vontade. E aí, na verdade, eu comecei a estudar muito, cara. Eu estava em período integral, eu estudava de manhã e de tarde, o dia inteiro, ficava no colégio, isso já com 15 anos por aí. E aí foi quando em Americana, que é a minha cidade natal.
O meu tio começou a fazer academia com um personal, que esse personal era preparador físico do time de basquete de Americana. E quando o cara me viu, o cara falou: não, você vai lá comigo, você vai lá comigo. E me levou para o time para treinar. Eu cheguei lá em outubro, assim, novembro, e o cara falou: não, esse ano tá acabando já, só o ano que vem em janeiro. Eu fiquei mais uns 3 meses em casa. E quando foi em janeiro, eu fui para lá. Eu acho que eu, por ser fã de futebol, eu gostava muito da camisa do futebol com o nome do jogador, né? Tinha nas costas. Hoje é comum, todo mundo tem, mas antigamente não existia isso, né? Você conseguir uma camiseta com o nome do jogador assim era uma coisa rara. E quando eu cheguei no time, o cara falou: que nome que você vai pôr nas costas para jogar, né? Nossa, isso aí eu lembro que me ganhou, assim, que eu falei: nossa, eu vou ter uma camisa com o meu nome, né? Então não tinha nem salário, não tinha nada, era categoria de base, mas isso me ganhou. E aí foi assim, cara. Eu comecei e também me senti num ambiente muito legal, porque começou a chegar, eu era menino, né, juvenil, começou a chegar o pessoal do adulto, e era todo mundo do meu tamanho, assim, eu já tinha 2 metros, né, então tinha uns caras até maiores, e eu ficava, caramba, que nunca tinha visto, né. E aí não sabia nada, não sabia nem correr, não sabia a regra, mas comecei, e aí foi, cara. E teve muita dificuldade ali para se adequar, porque a gente sabe que basquete, de certa forma, é bastante regra, tem questão de tempo, o posicionamento acaba não atrapalhando, mas influenciando muito no jogo coletivo. Então, assim, demorou para você se adaptar ou foi uma coisa que você já tinha uma certa naturalidade? Não, cara, assim, a minha passagem, meu aprendizado no basquete foi muito rápido, cara. Eu comecei em Americana sem saber nada, em 6 meses eu já estava jogando titular do time, no final do ano eu já fui pro Pinheiros, que foi onde eu fiz meus 2 anos de juvenil. Cheguei no Pinheiros, voltei a estaca zero, porque o time era todo mundo era seleção brasileira de base, eu nunca nem sabia que existia seleção brasileira de base, e aí eu também cheguei lá, não conseguia nem treinar, em 6 meses eu também era titular do time, e no final desse ano, do meu segundo ano de juvenil, eu fui para a seleção brasileira sub-21. E então assim, a minha evolução foi muito rápida, né? E uma das coisas que me motivou muito, cara, foi porque eu era o pior. E assim, sabe, de cara não querer ficar no meu time, de nego não me passar a bola porque meu, esse cara não segura o passe, realmente eu não segurava, não fazia nada. Mas tudo isso, eu lembro que eu ia de bicicleta treinar e muitas vezes eu voltei até chorando de raiva, sabe? De tipo, puta, como é que eu não consigo fazer? Como é que eu não sei? Isso tudo foi motivação e eu fui, sempre chegava antes do treino, ficava vendo os outros treinarem, perguntava, sempre fui muito comunicativo, sempre falei muito. E esse meu jeito eu fui falando, falando e fui aprendendo muito por observar também, treinava muito. Na minha época do Pinheiros eu chegava no clube 9 horas da manhã e ia embora 9 horas da noite. Então assim, almoçava no clube e já treinava um treino atrás do outro. E isso fez eu ter essa evolução rápida, assim. E em relação a treinadores, Fioroto, teve algum ali que você destaca como um grande mestre ali que passou, que teve importância fundamental na sua carreira? Você consegue apontar algum assim? Olha o Irã tá aí, nosso operador físico. Fala pouco. Fala, o Pedrinho falou pra beber água. O pessoal do time tá tudo aí acompanhando. Um abraço pra todo mundo aí. Cara, é duro você citar um treinador só, né? Porque todo mundo te ajuda, né? Eu falo que até o cara que você não gosta ou que não fez bem na sua carreira te ajuda porque você aprende a não ser como o cara é, né? Não fazer isso com ninguém, assim. Então, todo mundo me ajudou de alguma forma, assim. Tem alguns treinadores que marcam mais, eu acho, pelos títulos, né? Quando você é campeão com o treinador, quando você consegue mais vitórias, assim, às vezes você joga menos com o cara também, você fica mais bravo, né? Você leva um pouco isso pro pessoal. Mas com a idade, assim, você vai amadurecendo isso, né? Você vê que você consegue ter um relacionamento melhor com o treinador e que não quer fora da quadra, né? Isso não quer dizer que dentro da quadra você vai misturar o pessoal com o profissional, tanto com o treinador quanto com o diretor, até com os próprios companheiros, né? Quando você é mais novo, você associa muito ao fato de jogar ou não jogar, se o cara gosta ou não gosta de você, né? E a gente sabe que não é assim. Então eu acho que todo treinador marcou muito a minha carreira, cara. Eu acho meio injusto citar só um, mas assim, eu trabalhei com o Cláudio Mortari no Pinheiros, João Marcelo, trabalhei com o Alberto Bial no Ceará, o Ricardo agora aqui em Brasília. Com todos eles você aprende um pouco, sabe? Um cara que eu falo que se pudesse citar só um, eu citaria o Cláudio, porque eu acho o Cláudio Mortari um cara, o dia a dia com ele é muito bom, assim, o jeito que ele faz, mas ele me ensinou uma coisa que eu não acreditava até trabalhar com ele, que eu acreditava muito na parte tática, tem que ter tática, tem que fazer isso, fazer aquilo, treinar todo dia, tática. E ele me mandou, o Dedé, que entrou agora aí também, foi um baita treinador que eu tive também, Demetrios, tem vários, cara, é duro citar um. Mas o Claudião, quando eu trabalhei com o Claudio Mortari, ele me ensinou uma coisa que eu até então não aprendi, que é isso. Eu sempre acreditei, eu tinha acabado de vir da Espanha também, né? E eu acreditava muito nisso, tem que ter tática, tem que ter jogada, tem que ter combinação de defesa, tem que ser tudo certinho, planejado, e eu sempre brigava muito por isso. E o Claudião me fez ver um outro basquete, sabe? Um basquete que, calma, cara, não é só isso. Você pode, vamos fazer na hora ali um negócio, o importante é você estar com a energia boa, tá todo mundo acreditando no propósito. Então ele me ensinou um outro lado assim do basquete, isso aí eu achei, foi bem legal ter aprendido com ele.
Agora uma pergunta que mandaram aqui, Fioroto, perguntando sobre a importação de treinadores aqui. Você acha que é uma tendência que está tendo até no futebol, você acha que também vai acabar acontecendo aqui no Brasil? A gente já teve técnicos estrangeiros na seleção brasileira. Queria saber se você tem alguma opinião assim, se o Brasil está importando treinadores ou se já tem uma geração nova aqui pronta para substituir essa galera um pouco mais antiga aqui. Cara, eu acho que nós temos grandes treinadores aqui, né? Como também temos grandes jogadores, temos tudo. Mas os times às vezes buscam algo diferente, uma filosofia, né? Uma metodologia diferente de trabalho. A gente tem essa Argentina aqui do lado, né? Com uma moeda hoje fraca, né? Então a gente financeiramente consegue trazer praticamente quem a gente quer ali, né? De treinador e jogador argentino, com a nossa economia. Agora não sei como vai ficar, né? Mas como era. E a escola argentina tem essa escola de treinadores há muito tempo, né? Tem esse negócio do basquete argentino ser mais organizado, né? Tem essa fama, também que não é só fama. Então acaba pesando de vir alguns técnicos argentinos trabalhar aqui, né? Que são, mas nenhum deles que vieram aqui até hoje tiveram sucesso, assim, que eu me recorde, né? O Sérgio Hernandes passou por Brasília, que é um baita treinador, acho que ele ganhou um sul-americano, mas foram muito mal no NBB, né? Teve no Flamengo, acho que o Gonzalo. Eu não lembro todos que passaram, mas também não teve sucesso, né? Foi os anos que o Flamengo ele também não ganhou. Então, assim, eu não sei se falta tempo para os caras trabalharem aqui ou não. E eu acho que os nossos treinadores acabam não saindo muito, por isso também, a nossa moeda aqui, para ir para a América do Sul, acho que não vale a pena economicamente falando. E a nível de Europa, que eu acho que seria interessante para os nossos treinadores, até para abrir as portas, eu acho que acaba barrando um pouco nesse lance da seleção brasileira que você falou, né? A gente já está, acho que 12 anos com treinador de seleção estrangeira. Eu acho que isso é um pouco ruim, porque muitos jogadores, quando foram para a seleção, abriram as portas para a NBA e para a Europa. Porque a seleção é uma vitrine muito grande, né? E eu acho que para o treinador é igual, entendeu? Se o treinador está na seleção brasileira, é um treinador brasileiro, e ele faz um bom trabalho, ele consegue abrir portas internacionais e ir embora. Com isso, outro treinador brasileiro repõe ele na seleção, e esse treinador estando fora do Brasil está abrindo portas, está desenvolvendo, e assim continua fazendo, que é muito o que acaba acontecendo na Argentina, né? Quando os treinadores vão saindo. E aí no Brasil a gente está há 12 anos com um treinador estrangeiro, eu não sei se passa uma imagem para fora de que não tem gente capaz aqui, capacitada para isso, né? Que não é verdade. Então eu acho que esse ciclo do Petrovic aí vai, se Deus quiser conseguir essa vaga olímpica, vai para a Olimpíada, e aí depois vamos ver o que a CBB vai optar, né? Mas eu acho que está na hora de um treinador brasileiro assumir esse barco aí e mostrar que a gente tem treinadores capazes aqui. E se a CBB virasse para você e falasse, Fioroto, você vai escolher o próximo técnico da seleção brasileira? Você conseguiria apontar um aí que está preparado para esse trabalho? Cara, assim, eu acho que antes de escolher um técnico, é muito fácil citar para você os que estão ganhando, né? Por exemplo, ó, o Gustavinho é o campeão do Flamengo, o Gustavinho tá pronto. Eu acho que o Neto, cara, é um treinador que teve um ciclo, assim, com vários treinadores na seleção como assistente, teve uma bagagem muito grande. Foi um dos técnicos, assim, com 4 títulos seguidos, se eu não me engano, no Flamengo, que é uma coisa muito difícil, né? Parece ser fácil, porque o cara ganhou 4, tava no Flamengo, mas, assim, não é fácil. Tem que valorizar muito. Eu acho que o Neto era um cara que poderia ter assumido, assim. Mas eu acho que o cara, quando vai escolher um treinador numa confederação, não pode ser só por isso. Ele tem que ver o que ele busca, né? Então, ele tem que ver, por exemplo, quais são os jogadores que a gente tem hoje, qual a característica que esse treinador gosta de jogar. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. A gente tinha na geração agora aí Splitter, Nenê e Anderson Varejão. Mas então você botar um treinador lá que quer jogar com 5 abertos, sendo que os caras que vão para a seleção são esses, são os caras do momento. Então você tem que ver se o treinador encaixa com o que você tem também, com a filosofia que você quer trabalhar. Entendeu? Então a gente teria que fazer, eu acho que sentar com mais calma e pensar em tudo isso. Mas a gente tem treinadores capazes aqui sim, inclusive eu citei o Neto, o Gustavinho, mas tem outros, né? E é isso, cara. Não vou falar um só não, porque eu acho que cabe muito a isso, entendeu? Quem vai ser a próxima geração? Vai ser o Didi, vai ser o Lucas Dias, vai ser o Felício, vai ser o Bruno Caboclo? Como que a gente vai jogar? Porque esse técnico encaixa com isso, é capaz, né? E aí sim escolher o treinador. Entendi. Agora, aproveitando aí que passaram vários jogadores aí vários conhecidos aí pela nossa live, né? Queria saber de você sobre esse de último time de Brasília. A gente comentou aqui que misturou bastante essa questão de experiência, com a molecada ali já querendo ganhar seu espaço. E queria saber essa questão de como é que foi esse misto de experiência com essa juventude. Tinha muita brincadeira ali, era difícil às vezes segurar a concentração numa hora, como é que era? Tinha algum que se destacava mais, a gente sabe também questão de trote, essas coisas, tinha algum que se destacava nesse sentido? Cara, acho que se destacar não, todos eram assim nessa alto astral, o time era muito legal, cara. Os mais velhos ali, acho que também são na mesma vibe deles, assim, de brincalhão, de aceitar a brincadeira. Esse negócio de trote, a gente sabe que tem ainda, mas já
caiu um pouco de moda, não tem mais muito esse negócio, né, de raspar o cabelo e tal. Alguns clubes fazem, eu não julgo também, mas a gente, sendo dos mais velhos ali, não tem isso daí. Então tem os meninos aí que estão na live, aí o Gabrielzinho, o pessoal aí novo, a gente, pelo contrário, a gente quer ajudar o pessoal no dia a dia, no treinamento. Mas era um ambiente gostoso, cara. Apesar dos problemas que a gente teve, assim, que nem você falou de lesão, né? Pô, é duro você chegar num dia seguinte do cara lesionar brincando. A gente teve uma sequência dura, assim, disso daí. Mas, assim, a gente sempre tenta manter o clima bom. Porque, cara, quando você tá no dia a dia ali, no treinamento, nas viagens, nos jogos, você acaba convivendo mais com eles do que com a família, né? Você, às vezes, viaja na terça-feira, volta no domingo, fica o dia inteiro, almoça e janta com o cara no hotel, dorme no mesmo quarto, e depois você volta, tem um dia de folga e se apresenta para treinar de novo, 2 períodos. Então, assim, se não tiver esse clima bom e não tiver um relacionamento bacana, não adianta, cara. Você não vai ter um ano produtivo, não vai render. Eu sempre falo que você não precisa ser melhor amigo de ninguém, não tem que ser amigo de ninguém. Mas manter o clima bom com todo mundo, isso aí é fundamental. E a gente vê às vezes ali que alguns mais experientes acabam meio que apadrinhando alguém mais novo, ou então a questão de afinidade mesmo acaba é, tendo muito isso de que um dos mais velhos acaba colando um pouco mais com o mais novo ali, até para passar um pouco mais de experiência, passar alguns ensinamentos. Você teve isso com algum dos jogadores mais novos ali do Brasília? Cara, eu tento sempre ajudar todo mundo, assim, né? São momentos, algumas coisas pontuais, assim, que se precisa eu chamo alguém, converso, mas esse ano, assim, não lembro de ter feito isso. No treinamento eu sempre falo muita coisa, assim, né? Tento. Às vezes tem coisa que até que eu não consigo fazer e não sei fazer, mas eu sei o que tem que fazer, vamos dizer assim. Então, às vezes eu tento mostrar, porque às vezes eles são até mais capazes que eu para isso. Eu sei talvez o caminho, mas não consigo fazer. Então eu falo, cara, faz assim, vai ali, é mais fácil e tal. Então eu tento ajudar. E claro que os pivôs, né, que nem eu, o Marcelão, o Ronald, o Zé, enquanto teve aqui, o Rafa, a gente tem uma proximidade maior porque você até quando divide, né, por posição, você treina mais tempo, então você troca mais ideia, você dá mais conselho, dá mais dica e você acaba ficando mais próximo ali, né? Mas assim, não peguei ninguém para criar, pelo contrário, eu tentei ajudar todos assim, um pouquinho e no final é isso que fica, né, cara? Um conselho ali que você dá, às vezes, que o cara escuta uma coisa que ele pode levar para a carreira, vale muito a pena. Tem uma pergunta aqui do Gustavo, está perguntando aqui na nossa live, está perguntando o que faltou para a seleção brasileira ter ido mais longe no Mundial do ano passado. Você tem alguma opinião aí, Fioroto? Ah, cara, nesse nível aí é muito difícil opinar, né? É detalhe, é bola, é um lance. Pô, fez um baita jogo contra a Grécia, ganhou, né? Daí todo mundo já acha que vai ser campeão do mundo, depois não classifica. É difícil, cara, assim, não dá pra eu citar uma coisa. Eu acho que o Brasil fez o que pôde, foi bem, assim, não conseguiu um resultado melhor, né? Teve um jogo em especial lá, eu não me lembro o time que foi agora, que perdeu de 20, 30 pontos e ele acabou a chance praticamente, né? E aí foi um jogo, cara. É uma noite ruim, um dia ruim nesse nível aí, você acaba ficando fora, e uma noite boa você pode chegar ali entre os quatro e até conseguir uma medalha, né? Então, infelizmente, assim é difícil opinar. E em relação, voltando agora um pouquinho para sua carreira, Fioroto, já estamos aqui perto do nosso tempo, queria saber de você se você tem algum jogo memorável, assim, como torcedor e também como jogador, se tem algum que você fala assim, esse eu nunca vou esquecer na minha vida, seja porque você pontuou bem, jogou bem pra caramba, ou seja porque foi uma bola decidida no último segundo, tem algum? É, cara, tem alguns, assim, por exemplo, um jogo da Liga das Américas, que a gente foi campeão pelo Pinheiros, que a gente jogou contra. Na verdade, era um quadrangular, né? Que era Brasília, Pinheiros, Lanús da Argentina, que era um timaço, que era o Provítola, o Baton, um timaço, e o time de Porto Rico era o time da casa, o Capitão de Arecibo, que tinha Peter Ramos, 2,25, entre outros, assim, era um time muito bom. E o nosso time acho que era o menos favorito desse grupo, né? E logo na estreia a gente ganhou e no segundo jogo a gente ganhou do Lanús, assim, esse jogo foi muito, a gente acabou sendo campeão já no segundo jogo. Assim, é um jogo que fica na memória. Tem um jogo de playoff contra o Limeira, cara. Quem tiver vivido esse jogo sabe o que eu tô falando. A gente estava perdendo para Limeira, tava 2-1, se Limeira ganha, eles fechavam a série, tava em Limeira, jogo 3, eram umas quartas de finais de NBB, e eles estavam ganhando, eu acho que de 10 pontos, faltando um minuto, assim. E deu tudo errado, para eles tudo certo pra gente acabou ganhando também. Tem alguns jogos marcantes, cara, assim, esses daí que eu tô lembrando agora. Tem uma final de Sul-Americana com a seleção brasileira também, que a gente pega a Argentina, além da Colômbia lá e ganha também, é campeão sul-americano. Esse título também ficou muito marcado, assim, foi um jogo muito legal. Tem alguns, assim, cara, especiais, assim, mas acho que vem na memória agora, primeiro, assim, são esses também. E agora, queria saber se você tem algum arrependimento aí ao longo da sua carreira, carreira bem vitoriosa, vários, conseguiu alcançar grandes
voos, né? Queria saber se tem algum arrependimento, seja começar um pouco mais cedo o basquete, quem sabe, ali que você começou um pouco tarde, ou Não, cara, então ter ido para outro time. não, isso não, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Você acha que foi ruim ali, mas você vai para outro, poderia ser pior. Isso daí eu não tenho esse arrependimento. De quadra, assim, de jogo eu não tenho arrependimento nenhum. Assim, a gente aprende muito, amadurece muito com o passar da carreira, né? Eu sou um cara que falo muito, me exponho muito, me expresso muito, e às vezes, quando é mais novo também, você às vezes fala na hora errada, se expõe na hora errada. E uma vez eu tive uma discussão com um treinador no vestiário, assim, que isso eu me arrependo, eu não faria de novo. No momento eu pensei em prol do time, né? Pensei no time, não pensei em mim, não pensei em nada, mas assim, foi uma coisa que no final ficou um clima ruim entre eu e o treinador, e ela meio que leva isso até hoje, né? O cara não tem um relacionamento bom comigo, a gente era muito próximo, mas fora isso, assim, cara, eu não tenho nenhum arrependimento, pelo contrário, eu sou muito grato e muito feliz com a minha carreira. Então, acho que conversamos até que bastante aqui. Daqui a pouco você também tem uma outra live aí para fazer, né? Então, queria agradecer a sua participação aqui, Fiora. Queria agradecer também o pessoal aí que comentou, que participou, deixou um oi aí. E só agradecer mesmo. Adorei bater um papo contigo. Acompanhei vários jogos seus aqui na SEB. Então, assim, uma honra estar falando contigo, cara. Que é isso, cara, eu que agradeço você pelo bate-papo, o Renê pelo convite também. Espero que a gente possa dar sequência aqui em Brasília, que o time possa continuar firme, forte, e que eu possa continuar aqui na cidade para cumprir nossos objetivos aí. Também agradeço todo mundo que participou. E eu tenho feito umas lives também, né? Até no meu Instagram aqui com o pessoal que eu conheço do esporte. E de segunda-feira eu faço um resenha aleatória que eu chamo. Eu entro ali sozinho e vou convidando as pessoas que estão entrando na live para a gente bater um papo, contar uma história que vivemos junto, ou alguns torcedores que querem bater papo, perguntar alguma coisa. É uma oportunidade bacana ali que o pessoal tem. Então, esse é o meu compromisso pós nossa live. É 9. A gente começou 20 e 20, né? E a minha live é 21 e 21. Então, não foi combinado, mas é isso, cara. Eu que agradeço você pelo bate-papo. Se alguém quiser mandar mais alguma pergunta particular para mim, fica à vontade. Sempre é bom falar de basquete. Então, obrigado, Fioroto. Aproveitar vocês aí para acompanhar também o Instagram Esportes Brasília. Mais para frente, chamar você também, Fioroto, para acompanhar aí nossos papos a partir de agora. Vamos tentar trazer mais gente aqui, não só do basquete, mas também vôlei, futebol. Enfim, vamos tentar dar uma movimentada nessa quarentena. E se Deus quiser, em breve já vai estar tudo resolvido aí para a gente poder voltar à nossa vida normal. Se Deus Mais uma quiser, vez cara. aí, Show de mais uma bola, vez, obrigado. obrigado. Boa noite, Fioroto. Até mais, cara. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.